Salve, salve pessoal, meu nome é Martin. Cá estamos para mais uma análise de God of Valhalla. Essa sendo a oitava rodada, Dada versus Artemis. Rodada essa que é uma das mais benquistas do Ragnarok do meu queridíssimo Dubs, inclusive. Não acho justo dizer que não é coerente ser benquista, né? Realmente tem muitas qualidades. No entanto, nada na nossa vida é perfeito, né? E lá vou eu mais uma vez para fazer uma crítica a respeito da escrita do meu queridíssimo Dubs. O conceito dessa rodada é um conceito simples, né? O conceito de atiradores. As duas personagens eram duas personagens que eu também já tinha sacado que iriam se enfrentar. E eu até botava hype nessa rodada, eu confesso. Mesmo que eu sempre tenha preferido a Artemis, desde que eu vi o design dela, eu já gostei mais dela do que da Dada. Porque a Dada tem um design legal, mas sei lá, muito simples, muito ok. Curto bem mais o design da Artemis porque é mais bonito, mais belo. Enfim. Pessoalmente falando, eu sinto que, que a soldada, né? Ela acerta em muita coisa, mas também erra em bastante coisa. Mas, começando a falar pelas personagens, vamos começar pela Artemis. A Artemis é uma personagem que eu achei bem identificável, né? Porque é tipo de personagem que se inferioriza, que queria ser como o irmão, né? O Apollo. Que, tipo assim, queria ser basicamente uma imagem do irmão. Mas o passado dela foi bem bonito, construiu bem a personagem, até serviu bastante pra aumentar no world building do Ragnarok inteiro, né? Mostrou a, a Titanomaquia e a Gigantomaquia com a Artemis no final até matando a Gaia. E foi realmente legal. Eu curti bastante isso. Foi bom, acrescentou muita coisa na personagem. E, e a personagem em si, a filosofia dela e tudo mais, foi boa também. Né? Eu realmente não vejo muitos defeitos na personagem da Artemis. É uma personagem ótima, os poderes dela também são bem legais. E foi divertido de ver a parte da ação dela, né? Por conta de seus poderes. Em geral, é uma personagem que eu realmente acho que é boa. Mas eu não sinto que há mais coisas a se comentar da Artemis do que da Dada. Então, acho que já posso encerrar sobre a Artemis por aqui. E partir pra Dada, que é uma personagem que é complicada. Primeiro, primeiro, é uma personagem que eu nunca botei tanto hype, por ela ser meio que o Okita do Ragnarok do Dubs. Né, ser basicamente, né, mais um cangaceiro. Ela tem muitas características iguais às do Lampião, né. É que nem o Okita com o Sasaki mesmo. Não é à toa que muita gente desgosta bastante do Okita exatamente por isso. Eu entendo bastante muitas dessas críticas também, mesmo não concordando e mesmo sendo fã do Okita e tudo mais. Tanto é que eu realmente, depois da rodada, passei a apreciar mais a personagem da Dada. Assim como eu aprecio o Okita hoje em dia. Mas bem, tem muita complicação a respeito da personagem da Dada que eu vou comentar aqui. Primeiro em relação a favoritismo. Eu de verdade sinto que a Dada foi uma das personagens que mais teve favoritismo em todos os vencedores de Guiado Valhalla. O motivo disso é bem óbvio, na verdade. Porque o jeito que a personagem é tratada, sabe? Sei lá, eu sinto que muitas vezes o Dubs meio que quis fazer a gente gostar dela. Em alguns momentos até achei um pouco forçado, sinceramente, né? Momentos eu digo em momentos eu digo em relação a em relação a, como que é o nome? Esqueci a palavra. Interações, isso. Interações dela com outros personagens. Em geral, foi uma personagem bem recorrente, né? Ela apareceu desde o final da primeira rodada, né?
na cena em que ela e o Lampião resgatam o Milan e ajudam ele a ser levado para a enfermaria. Tanto é que ao longo da história mesmo, foi meio que criando um trio entre os três, né? Os três eu digo Dada, Lampião e Milan. Eles são engraçadinhos, eles têm interações legais. Tanto é que até gerou algumas comics entre os três. Que não foi ruim, muito pelo contrário, foi ótimo. Só que ainda assim, sei lá, eu não achei tão natural a Dadai algumas vezes, né? Mesmo que eu entenda o porquê dela ter interagido bastante, né? Foi pra gente já criar um laço com a personagem, antes da rodada e tudo mais. Eu entendo isso. Mas, ainda assim, a Dada, né? Ela teve favoritismo e eu vou elaborar um pouco isso melhor mais pra frente. Ela é carismática, ela é doce, gentil, fofa, mas ao mesmo tempo destemida e forte. Tanto é que em que ela agiu assim durante a rodada. Os poderes dela são simples, mas legais, né? Ela tem um poder ocular que gerou um dos maiores pontos negativos, né, dessa rodada, na minha opinião. E, e a Wonder dela eu achei boa, mesmo que eu sinta que a, que a Real Primo não tenha sido uma Valkyria tão boa. Em geral as Valkyrias de GDV não são tudo isso pra mim. Mas a Rota e a Skegold mesmo foram melhor trabalhadas mesmo até a oitava rodada. Por isso mesmo eu só falei delas, praticamente. Eu nem falei da Hilder na sexta rodada, né? Porque a Hilder pra mim só existe. Enquanto a Girl, né, na sétima rodada, é boa também, mas é o que eu falei do Barbandeiro da Kagi. Depois de uma semana da rodada ter acabado, o meu sentimento por ela já tinha morrido, sinceramente. E, e foi bom, né, a parte da ação também, que a ação, né, e a coreografia dessa rodada pra mim é a melhor parte. Porque, porque é nítido o quanto que o Dub se empenhou em escrever, né, em escrever bastante, em escrever bem, né, em escrever realmente um duelo entre os disparos das duas. Tanto é que de verdade foi muito melhor que Lyudmila Pavenchenko versus Artemis do Ibella. Porque, tipo assim, durante a rodada inteira a Lyudmila não foi acertada uma única vez. Muita gente pode falar, ai, mas se a rodada mas se a outra tivesse durado mais, a Lyudmila teria morrido por conta do veneno lá que ela bebeu do sangue da Artemis. Ainda assim, não muda o fato de que a Artemis não acertou a Lyudmila uma única vez. O que foi o caso aqui, mas ainda assim tem pesares pra mim. Eu realmente achei bem gostoso de ler as descrições dos ataques. E tipo assim, as duas se escondendo, bolando artimanhas, disparando uma na outra. E os poderes também. Foi ótimo. Disparado. Eu acho que no quesito ação, descrição e coreografia pode ser até a melhor rodada de Guerra do Valhalla, porque é muito bem feitinho, muito bem descrito, muito bem escrito, muito bem bolado. Né? As estratégias também foram boas. E realmente, eu não achei ruim as estratégias da Dada. Só que, mesmo com todas essas qualidades, ainda assim tem defeitos pra mim. O defeito principal, eu diria que foi o protecionismo. O protecionismo, eu digo, por parte da Dada. Porque a Artemis, muitas vezes, disparava um monte de flecha e só acertava uma ou duas na Dada. E a Dada, no final, mal se feria. Tanto é que eu reclamei isso, inclusive, enquanto a rodada estava em lançamento. Eu me lembro disso. Aí o Deus meteu uma imagem da Dada com ferimento no joelho e disse, olha, ela se feriu sim. Quando eu tinha dito, tá me irritando o fato de que a Dada praticamente não se fere. E um ferimento no joelho não muda o fato de que ela quase não foi ferida até aquele momento na rodada. Isso foi uma coisa que me incomodou muito. Muito mesmo. A cena que mais me incomodou no meio da rodada foi na cena em que a Artemis utilizou as flechas de Poseidon
e basicamente utilizou uma chuva de flechas bastante igual às milhares de estocadas do Kione Tiro Deméter, do Poseidon. E tipo assim, ela disparou uma literal chuva de flechas. Milhares, se não até milhões de flechas de uma só vez, de cima para baixo, em direção a Dada. E o que aconteceu? A Dada mal se feriu, saiu praticamente ilesa e com só, tipo assim, um ferimento no ombro. Não, tipo assim, dois ferimentos cada em um ombro. Foi só isso. E assim, eu entendo. Ai, o poder ocular da Dada ajudava ela a se desviar dos ataques. Ok, mas não muda o fato de que não faz sentido ela sair pra gente ilesa, mesmo a uma chuva de flechas, a uma literal chuva de flechas. Por isso eu digo que houve muito protecionismo. Tipo assim, eu entendo, Dubs, né? Porque como ele falou, lutas de atiradores são difíceis de escrever e é muito difícil também calcular o dano que cada atirador recebe, né? Porque tipo assim, um disparo causa muito dano e, e considerando que as únicas coisas que as personagens podiam fazer era atirar, uma com as pistolas e a outra com arco, é entendível que as duas não iriam se ferir tanto no meio da rodada, né? Pro dano nelas meio que não as afetar tanto, não tanto ao ponto delas não conseguirem mais atirar. Eu entendo isso, só que mesmo entendendo, não muda o fato de que é algo negativo nos meus critérios pelo menos, pode não ser pra você, o fato da personagem ser tão protegida pelo roteiro. O roteiro ajudou muito a Dada durante a rodada toda, cara. Isso de verdade me incomodou muito. Tanto no começo. Não. No começo não, mas eu digo tanto no meio quanto no final. Principalmente o final, cara. Que. Vamos lá. Tomei até um gole de cerveja aqui pra limpar um pouco a garganta. Eu pessoalmente sinto que o final de Dada contra Artemis é um dos piores. Eu não diria o pior final de todas as rodadas de God of Valhalla. Pra mim, tipo assim, o final de Caim contra Baldur é bem pior. Mas é um dos piores pra mim. Porque, vamos lá, o poder ocular da Dada, né, meio que ajuda ela a, entre aspas, prever os disparos em que ela vai receber e tudo mais, onde ela pode até se adaptar aos disparos dos oponentes. Ok. Interessante o poder, criativo, tudo mais. Não é um problema a personagem ter o poder, mas é um problema o roteiro abusar tanto desse poder ao ponto que o poder se torna uma conveniência de roteiro para a personagem vencer. Entendestes? E isso me incomodou muito, cara. Muito. Porque, assim, o final da rodada, a Artemis ativou uma transformação muito foda-se, muito inútil. O próprio Dubs concordou que foi uma transformação bem inútil. Tipo assim, pra que teve aquela transformação? Ai, mas todo deus tem que ter uma transformação. É padrão em Ragnarok. Ok, mas tipo assim, pra que essa serviu? Entende? E assim, as flechas da Artemis tem bastante poderes que são inspirados nos poderes dos deuses gregos. Né? Ela tem as flechas do Poseidon que eu falei, flechas dela mesma, ou que invocam animais, que foi uma coisa bem criativa. Ela tem flechas do Zeus e tudo mais, enfim. E no meio disso tem flechas do Hermes, né, o deus mais rápido, e por consequência as flechas têm velocidade de ultrapassar o tempo. Ok, é criativo, só que o final foi tenebroso pra mim. Porque, tipo assim, a Dada foi recebida por uma flecha que ultrapassa o tempo, mas de algum jeito que o Dubs não explicou, e nem fez questão de explicar, ela conseguiu reagir a uma flecha que ultrapassa o tempo e desviar. Amigo, é uma flecha que ultrapassa o tempo. É uma flecha que é mais rápida que o próprio tempo. Ou seja, seria uma flecha com velocidade infinita para mensurável.
Você acha que a gente vai simplesmente aceitar o fato de que a personagem consegue reagir e desejar a uma flecha com essa velocidade? Porra, Dubbies. Tipo assim, ok você fazer isso, mas nem pra você dar uma consequência, sabe? Ai, mas o olho da Dada ficou com o ramo da Artemis. Tipo assim, grande coisa, nem pra ela ficar cega do olho direito, que era o olho que tinha o poder ocular, nem nada do tipo. O poder da Dada não tem um limite. Não é que nem o poder do Adão mesmo, que tipo assim, ele tem a capacidade de devolver os golpes que o oponente dá, que o oponente esfere contra ele. E tipo assim, chegou um ponto em que os olhos sobrecarregaram e ele ficou cego. Não é que nem o poder do Buda, que o Buda ele pode prever os oponentes pela alma dos oponentes, e se a alma do oponente for muito escura, ele não consegue prever. Não é que nem o poder do Sasaki. O Sasaki tem um poder muito roubado, mas tem um limite. O limite é até onde o Sasaki consegue analisar e prever os oponentes dele. No final, o Sasaki só vence o Poseidon, porque ele foi cada vez mais e mais e mais se adaptando ao Poseidon para no final vencer. Tipo assim, não é um problema o personagem ter o poder. Mas o problema é o poder não ter um limite. De verdade, eu não vi sentido nisso. Qual foi o sentido da ter um poder desses, um poder muito apelão, inclusive, mas não tem um limite? Eu não consigo entender, cara. De verdade, não dá pra entender. E é por isso que o final de Dada contra Artemis pra mim foi um ponto muito negativo, cara. Um ponto de verdade com o meu ponto. Porque, assim, eu dou uma nota 8 pra Dada contra Artemis. Mas se não fosse por essa resolução, eu de verdade daria um 9. Porque tava muito bom. Mesmo com os pesares, mesmo com o roteiro protegendo muito a Dada, mesmo com um favoritismo que eu realmente sinto na Dada, tava ótimo. Tava no mesmo nível de Freitas contra Kage e Gengis Khan contra Seth pra mim. Mas foi só chegar essa resolução que pra mim, de verdade, cara, com o meu ponto mesmo. E eu não digo isso por preferir a Artemis. Eu gosto mais da Artemis, mas eu assumo que a personagem da Dada é melhor. O passado dela é melhor, tanto é que foi um passado que o Dubs teve muita dificuldade para escrever, porque aborda temas bem pesados. É um passado bem tocante, inclusive. Eu realmente achei muito bom e eu parabenizo o Dubs pela escrita da personagem. A personagem é bem escrita. A vitória dela significa muita coisa, inclusive. E se eu fosse o Dubs, eu também teria feito a Dada vencer, mesmo preferindo muito mais a Artemis. Só que ainda assim, cara, esse final pra mim não colou. Não foi um final convincente, não foi um final bem feito. Foi um final muito forçado. E assim, era mais fácil só não fazer a Artemis ter essa flecha que ultrapassa o tempo. De verdade mesmo, cara. Ok, ela tem uma flecha do Hermes, que é muito rápida, né? São as flechas mais rápidas dela e tudo mais. Mas, tipo assim, precisava disso. Assim, Dubs, e se você sabia que a Dada não conseguiria evitar e sobreviver a essa flecha, que ultrapassa o tempo de um jeito coerente, era só não ter botado isso, cara. É tão mais fácil não botar as coisas, cara. Ai, ai. Em geral, é uma rodada ótima. Eu acho melhor que Barba Negra contra Leviatã, inclusive. As personagens são bem melhores que Barba Negra e Leviatã, a ação é muito melhor, é bem mais divertida, é bem mais bem escrito, bem mais bem feitinho e tudo mais. Só que tem esses pesares. Tem pesares, cara, igual qualquer rodada aqui. Infelizmente, nada é perfeito, como eu já fiz várias vezes. E como falei, o meu problema não é a Dada ter vencido. Porque como foi, eu reconheço que a personagem dela é melhor. Só que o jeito que ela venceu que é o real problema pra mim. Mas em geral, as duas personagens são bem escritas, são bem feitas e tudo mais. Então, é. Mesmo com isso, eu ainda acho que 8 é a nota mais coerente. Seria um 9 se não fosse pela resolução. Mas, 8. É. Bem, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é uma das rodadas mais benquistas de God of Valhalla, né?
mesmo com esses pesares. E eu concordo. Eu não acho ruim as pessoas adorarem essa rodada. Tá tudo bem você gostar, eu só tô aqui pra meio que fazer análises mais objetivas, mais céticas mesmo. Eu não gosto de botar tanto meu gosto. Ai ai. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.